Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde. O programa de hoje, como sempre, está repleto de informações. Aqui você fica por dentro de tudo de mais importante que acontece na educação em Sergipe. Por exemplo, você vai ver que professores e professoras fizeram vigília em frente ao Palácio de Despachos na última quarta-feira. Vai conhecer o resultado da pesquisa da doutora Tâmara Maria, professora de Sociologia da Universidade Federal de Sergipe, que trata sobre os impactos da politização da pandemia de Covid-19. E ainda trazer a dica de um bom filme para você assistir neste final de semana. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. TV Sintese está no ar. A nossa entrevistada especial deste sábado é a doutora Tâmara Maria de Oliveira, professora associada da Universidade Federal de Sergipe, no Departamento de Ciências Sociais. Durante a pandemia, a professora Tâmara desenvolveu pesquisas e intervenções sociológicas acerca da Covid-19, numa perspectiva científico-social. Vamos entender um pouco mais sobre a pesquisa da professora Tâmara agora no nosso bate-papo. Professora Tâmara, como eu disse no início, a senhora está desenvolvendo pesquisas e intervenções sociológicas acerca da Covid-19, numa perspectiva científico-social. Estas pesquisas, elas apontam alguns dos principais problemas para o enfrentamento sério da pandemia de Covid-19, tanto no nosso estado como no país. Explica pra gente quais são esses problemas. Olha, do ponto de vista científico-social, é exatamente que as ciências sociais, elas têm instrumentos que podem ajudar, né, a que as pessoas suportem melhor os inúmeros problemas que uma pandemia traz, né? Em segundo lugar, eu acho isso mais importante no caso do Brasil, né, do Estado e do Brasil, né, é prepará-las para não serem enganadas pelas fake news, pelos ataques às ciências, né, que no Brasil têm sido sistemáticos, que no Brasil, na verdade, tem sido promovido pelo próprio governo federal e que desorienta a população e que, para mim, é uma das causas maiores mesmo do colapso em que nós estamos agora. Né? Por exemplo, eu posso dar o exemplo de como é uma intervenção sociológica. Eu fiz agora um piloto, vou continuar fazendo agora em abril na universidade, né? Eu trabalhei com estudantes universitários e olhe que não são vítimas de fake news, são estudantes universitários, todos eles têm consciência da gravidade da pandemia, não acreditam em kit Covid, né? Mas mesmo assim, então, como era essa intervenção sociológica? A partir de um roteiro de perguntas que eu elaborei, eles conversavam entre eles sobre como eles estão vivendo a pandemia, né? O que eles pensam delas, ideias deles a respeito. Eles trocavam ideias, eles viam as diferenças entre eles. E aí surgiu um tema espontâneo entre eles, que era o ensino remoto. Né? Não estava no meu roteiro, mas eu percebi imediatamente que era muito importante para eles, porque os chats começaram a explodir. Então, eu dei espaço para que eles falarem. Eles estavam sofrendo muito sofrimento com o ensino remoto, né? Sobrecarregamento, a impossibilidade de interagir com os professores, um monte de problemas. E aí, eles estavam loucos para voltar ao ensino presencial agora. E eles achavam que era possível. Apesar de não serem vítimas de fake news, né? Eles achavam que era possível. Quer dizer, para ver como o desejo das pessoas, o cansaço da pandemia, os problemas que ela traz para todo mundo, meio que perturba a consciência do que a gente precisa fazer. Então, depois que eles disseram tudo o que eles queriam, eu comecei a dar informações
informações científicas sérias, né? E a situação de que a Universidade Federal de Sergipe, eu creio que é uma das maiores instituições do estado de Sergipe, em termos de quantidade de gente que circula por dia. Seria uma aglomeração diária de milhares de pessoas. Então, nós nos transformaríamos, se não no maior, no segundo ou terceiro maior espaço de aglomeração e de circulação e de aceleração da circulação do vírus. Então, depois das conversas, né, eles entenderam perfeitamente. E a partir daí, inclusive, o nosso departamento, com o que eles diziam, começou a trabalhar em formas de melhorar o ensino remoto para eles e para a gente, enquanto isso for necessário. Então, é um exemplo de uma possibilidade de uma intervenção sociológica. Você permite o diálogo, permite que as pessoas troquem suas representações sociais sobre uma questão social grave e, ao mesmo tempo, você fornece depois uma informação de qualidade, séria, para que eles reflitam sobre as decisões dele. E, com isso, eles adquiriram consciência perfeita. A pandemia de Covid-19 foi politizada da pior maneira possível em nosso país. Até que ponto farsas, fake news contra a ciência explicam o colapso hospitalar causado pela Covid no Brasil? Como aqui no Brasil as fake news são promovidas, sobretudo pelo governo federal, ou fake news ou as lives que não são mentiras, é ele mesmo dando a opinião dele. As práticas que ele faz de aglomerar, porque desde dezembro no Brasil, que as previsões científicas sérias eram de que a campanha eleitoral começou a descontrolar, porque foi a partir da campanha eleitoral que as aglomerações voltaram fortemente no Brasil. E isso é questão de tempo. Aí depois, festas de fim de ano, carnaval, e ao longo desse processo, na verdade, a postura do governo federal é promover fake news, promover aglomerações, né? Aí quando a popularidade dele baixa, por exemplo, quando o auxílio emergencial sumiu e quando os casos começaram a aumentar, ele faz de conta que está tomando providências em relação à pandemia. Qual a importância das ciências sociais para que a sociedade consiga controlar realmente a pandemia de Covid-19? É a partir das relações sociais que o vírus circula, acelera a circulação, adquire a possibilidade de sofrer mutações mais adaptáveis, benéficas para ele, que é o caso do Brasil, sobretudo agora, como teve na África do Sul, no Reino Unido, mas o Brasil virou um celeiro, né, por causa das aglomerações. Então, depende de como nós reagimos nas nossas relações sociais, nas nossas instituições, nas nossas estruturas sociais, o resultado, né, a importância desse vírus na vida humana, né? Então, ele é fato social por causa disso. O Sintese reivindica ao governador Belivaldo Chagas que os trabalhadores e trabalhadoras em educação também sejam prioridades para a vacinação contra o coronavírus. O que a senhora pensa sobre isso? Eu concordo com o Sintese e acho que é uma luta que precisa ser levada por duas coisas. A primeira é que a educação, sobretudo a fundamental, eu como professora universitária, na minha intervenção sociológica, eu descobri o quanto está sendo sofrido para os estudantes universitários o ensino remoto. Sem contar a desigualdade, que uma parte dos estudantes não consegue o ensino remoto, não tem os meios para realmente acompanhar o ensino remoto. Na educação básica, isso é mais grave, porque a escola, né, desde dos primeiros anos até o ensino médio, ela é fundamental para as crianças e adolescentes. Não é simplesmente o espaço de aprender, é o espaço de sociabilidade, de socialização, né? Também tem o lado das famílias que em geral trabalham. Hoje em dia a maior parte dos pais, pai e mãe, trabalham, então é o espaço também de proteção social dessas crianças, né? Então a escola é importante que ela volte, mas para ela voltar,
os professores têm que ser vacinados, porque professores são um grupo de risco se eles ficarem na escola. Porque não tem protocolo de máscara, né, e de álcool gel que vá resolver, porque São Paulo abriu e começou a explodir nas escolas em São Paulo, né? Então, que professores, em geral, sejam prioritários na vacinação, eu acho que é uma bandeira das mais legítimas. Não é só para os professores, não. É sobretudo para as crianças e os adolescentes. Se a gente não quiser matar professor, né? Professora Tâmara, quero de antemão agradecer a sua entrevista aqui ao TV Sintese e peço que, por gentileza, a senhora faça as suas considerações finais. Olha, eu acho que eu vou voltar um pouco às fake news, né? E essa porque, como no Brasil, eu acho que é a principal causa, né? Na verdade, a gente está numa situação catastrófica, mas não pode perder a esperança, né? A gente, pelo contrário, momentos catastróficos, a gente tem que agir e se informar melhor. Daí eu estou querendo falar da fake news, né? Ou nos ataques às ciências, né? Eu queria alertar a população sergipana que, sobretudo de 2010 para cá, há grupos com interesses econômicos e políticos autoritários que se utilizam de redes sociais, plataformas de comunicação, sites noticiosos, de toda essa parafernália das novas tecnologias de comunicação, para desenvolver um método perverso de manipulação dos fatos, de manipulação da verdade, se aproveitando que boa parte da população, não é só no Brasil não, né, mundial, está decepcionada com a política, está decepcionada com as ciências, né? O objetivo deles é construir governos autoritários. E estão governando os Estados Unidos, estão governando o Brasil agora, né? Tem vários países que eles conseguiram governar. E o método deles é simples, né? Um método, inclusive, que o nazismo já utilizou. Só que agora é muito mais eficaz porque tem os meios de comunicação instantânea com algoritmos que mexem com as emoções das pessoas. É manipular os fatos para atacar cientistas sérios, para atacar a política em geral, para fazer com que as pessoas sigam os seus interesses e valores políticos autoritários. Dando continuidade ao nosso programa, vamos apresentar agora o nosso quadro O Direito é Seu. O direito é seu. Há um bom tempo, em todo o Brasil, os estados e os municípios, através de seus advogados, começaram a discutir judicialmente o direito de receber uma diferença que não foi paga aos cofres públicos do antigo Fundef. E para lembrar a todos vocês, a lei do Fundef havia um dispositivo, lá na lei do Fundef havia um dispositivo que obrigava que pelo menos 60% dos valores recebidos pelos entes federados deveriam ser para pagar os professores. Ou seja, da diferença que está sendo discutida judicialmente, 60% poderá ser paga a vocês, professores. Bem, então, por que poderá? Vamos aqui explicar. No momento em que foi proposta essas ações por parte dos advogados, dos estados e dos municípios, tanto aqueles estados como aqueles municípios que conseguiram terminar seus processos lá atrás, conseguiram repassar 60% dos valores recebidos aos professores. Claro que após a atuação contundente dos sindicatos de professores desses lugares. No entanto, após uma manifestação do Ministério Público Federal e do Tribunal de Contas da União, o pagamento do percentual de 60% aos professores foi suspenso. Quer dizer, segundo o Tribunal de Contas da União, todos os valores que os estados e municípios recebessem de precatórios desses processos, os valores deveriam ser repassados aos entes federados e nenhum percentual teria que ser pago aos professores. Contudo, a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, entidade que representa os sindicatos de professores a nível nacional, questionou essa decisão do Tribunal de Contas da União no STF. E a votação desse questionamento está para ser decidida agora no dia 9/4. Mas a Lei 14.057 tem alguma coisa diferente que pode nos deixar ainda esperançosos em receber parte dos valores que deveriam ser repassados aos professores? Bom, até a votação da lei sim.
pois existe um artigo dessa lei que trata da obrigação do pagamento de 60% dos valores a título do Fundef dessas ações a todos os professores. Porém, o presidente Bolsonaro vetou esse artigo, ou seja, mais uma vez o presidente foi contra os professores. No entanto, esse veto dado por ele foi derrubado na semana passada pelo Congresso Nacional após uma grande atuação da CNTE e de todos os sindicatos envolvidos, que, não aceitando o veto do presidente, passaram a cobrar que os deputados derrubassem o veto e mantivessem o artigo da Lei 14.057, que obriga o pagamento de 60% dos valores dos processos aos professores. Bem, agora, após essa informação geral, vamos comentar sobre o que está acontecendo com os processos que envolvem os municípios sergipanos e o estado de Sergipe, bem como qual o papel do Sintese para garantir que, no momento correto, os valores a serem pagos a título de precatório do Fundef, 60% desses valores sejam repassados para vocês, professores. Saibamos que boa parte dos processos que foram apresentados pelos advogados dos municípios sergipanos e do estado de Sergipe ainda estão sendo discutidos. Quer dizer, nem todos os processos terminaram e, por isso, ainda não tem nem valor geral e nem precatórios formados. Mas acreditamos que em breve teremos mais novidades desse assunto para vocês, professores. Porém, até que haja a finalização dos processos e com isso a garantia do pagamento a todos os professores, o Sintese estará oficializando todos os municípios do estado de Sergipe para dizer aos seus gestores que, caso haja a formação dos precatórios, no momento do pagamento, 60% dos valores que eles tenham a receber deverão ser obrigatoriamente repassados aos professores, pois é assim que diz a Lei 14.057. O direito é seu. Quarta-feira passada, dia 24 de março, foi o Dia Nacional de Luta em Defesa da Vida e do Serviço Público, contra a Emenda Constitucional 32 da Reforma Administrativa e contra os efeitos da PEC 186, PEC emergencial. Professores e professoras fizeram vigília em frente ao Palácio de Despachos. Veja como foi. Nessa última quarta-feira, o dia 24 de março, foi um dia nacional de luta convocado pelas centrais sindicais, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Na pauta nós temos vacina já para todas e todos, para que a gente possa vencer esse momento dificílimo em que o país passa, de mais de 3.000 mortes diárias. Então, governador Belivaldo, o que nós estamos cobrando, o que nós cobramos nesse dia é: enfrente esse governo genocida, enfrente o governo Bolsonaro e crie uma política séria de vacinação dos trabalhadores, das trabalhadoras, da população sergipana, para que a gente possa enfrentar. A gente se vê no próximo sábado com mais um TV Sintese. A você, boa tarde e boa sorte. Tchau, pessoal! Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.